Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Inspire-se a Ser Negócio. Hoje nós vamos falar com uma empreendedora que eu estou há algum tempo querendo trazer. O empreendimento dela é novo relativamente, mas já está sendo um sucesso. O nome dela é Janaína Green, da Teor Joias. Janaína, se apresenta para o pessoal aí, diga o seu nome, de onde você vem e o que você faz atualmente. Meu nome é Janaína Green, atualmente moro em Porto Belo, Santa Catarina, sou natural de Canelinha. Hoje eu trabalho com a Teor Joias, né? Sou proprietária e trabalho com consignação de maletas, né, para mulheres que querem empreender. Muito bom. Vamos explicar um pouquinho mais como funciona esse modelo de negócio, como que surgiu e a história da Janaína. Janaína, então, eu gosto sempre de perguntar assim, ó, qual foi teu primeiro emprego? Primeiro não, que faz bastante tempo. Mas assim, quais foram a tua jornada de trabalho? Quais foram os teus principais empregos? Trabalhou em muita coisa? Começou a trabalhar cedo? Como é que foi? Desde muito nova eu, né, já trabalho muito cedo, então trabalhei com a minha mãe, né? Minha mãe tinha um negócio, então a gente trabalhava, né, desde 8, 9 anos de idade, então eu já trabalho. Então, meu primeiro emprego formal, assim, se assim posso dizer, foi aos 14 anos, né, minha prima tinha uma confecção e daí comecei a trabalhar com ela. Então lá eu fiquei até começar a faculdade, mais ou menos. Então, após isso, quando eu comecei com ela, eu tinha 14, foi aí até Até uns uns 20, então. 17, Ah, até uns 18. 17, 18. Isso. Então, após isso, eu E o que tu comecei a. fazia na confecção? Eu costurava. Costurava. Uhum. Ah, que legal. Então, era um segmento que eu achava que iria ser para minha vida até então, porque a minha família inteira é Da desse área da moda. segmento da área têxtil. Achei que eu também iria seguir até então. Na faculdade, na época, né, eu fiquei entre relações internacionais e também confecção. Uhum. E, e é moda, né, no caso, não confecção. E daí eu fiquei em dúvida, e daí foi onde que surgiu Relações Internacionais, por eu também querer explorar um pouco do mundo, assim, por eu vir de uma cidade interior, né? Então a gente acaba querendo sair um pouco, né, Aham. Canelinha tem o dessa. quê? Quantos mil habitantes tem Canelinha, tu Hoje sabe? tem uns 12 mil. Ah, tem uns 12 mil. 12 mil Achei que não tinha nem habitantes. 10 mil. Sim, não, tem Que 12 legal. mil habitantes. Canelinha fica ao sul, um pouco para dentro, né? Aqui de Santa Isso, Catarina. A gente isso. tá falando aqui do Gaia Coworking, que é em Itajaí. E eu sou de Balneário. Trouxe essa moça aqui de Porto Belo. Estamos todos no litoral. Jana, e aí tu trabalhou sempre na área comercial? Quando tu se formou, tu foi trabalhar nessa área de comércio exterior? Como é que foi? Eu não me formei, eu fui até o quinto período. Aham. Eu achava que realmente RI ia ser algo, né? Mas a vida ela te apresenta outras coisas, né? Porque Uhum. às vezes aquilo que a gente imagina quando a gente tem 18 anos, 16, 15, é totalmente diferente da maturidade que tu leva quando tu tem 25, 30, enfim, né? Sim. E hoje eu tenho 32 anos, Aham. a gente vive aprendendo, É. vive, né? Fazendo eh, novas com escolhas. toda certeza. Então, assim, eu não levei RI para minha vida profissional, mas eu digo assim que foi um autoconhecimento gigante com a faculdade em si, fiz até o quinto período e aprendi muita coisa lá. Então, A base é a administração, né? Que é uma base que sempre vai ser interessante para todo mundo. com toda certeza. Então, assim, com certeza isso me ajudou bastante. Mas Eu lembro que você falou que a tua maior parte que você teve uma jornada de trabalho em vários empregos, mas a maior parte na área comercial, é isso? isso, eu tive umas que eu posso qualificar assim hoje, que eu levei muito ao pé da letra para Teor Joias. Foram 2 lojas que eu trabalhei, que Aham. depois da faculdade eu fui para a área de vendas até então. Então, quando eu fui para trabalhar na loja, enfim, né, fui vendedora, e foi muito bacana essa experiência, porque me trouxe um leque do qual hoje eu carrego muito forte dentro de mim e dentro da minha empresa, De como atender esse cliente que final, foi um né? aprendizado,
nesse sentido de vender, de lidar realmente com a realidade de cada um, sabe? Aham. Porque às vezes a teoria, né? Quando eu fazia faculdade, por exemplo, era muito teórico algumas coisas, e é aquele sonho, né, de adolescente, enfim. E quando você leva para a prática, a realidade ela é totalmente outra. É a mesma coisa que ter o seu negócio, né? Hoje eu tenho o meu negócio, eu sei o que que é a prática, o que que é realmente a diferença, né? Daquela coisa assim, quando a gente enxergava alguém que era empreendedor, nossa, sabe? Quando tu visualiza isso, nossa, ele é empreendedor. Mas tu não imagina o que realmente ele passa por trás, né? É. Dessa situação. Então, hoje levando em prática isso, quando eu trabalhava na loja, por exemplo, né, eu consegui, distinguir o meu público hoje Uhum, no meu negócio. Coisas uhum, que uma coisa tão pequena, mas assim, às vezes ela é fundamental, uhum. porque tu descobriu o teu público, né, com quem que tu vai trabalhar, quem que tu gosta, porque eu sempre digo, né, antes de ter um negócio a gente tem que gostar, É. né? A gente não pode simplesmente abrir um negócio. Não, você tem que gostar do que você Uhum. faz e não por dinheiro, não por nada, né? Porque o sucesso, o dinheiro, ele vem recorrente a isso. É consequência, É né? consequência. Muito bom. Então, assim, quando eu trabalhei nessa loja, assim, foi algo que eu levei muito na minha prática e Me foi recorda, isso muito era loja de roupa, loja de loja de roupa, acessórios já? loja de Tinha roupa. acessórios já nessa loja de roupa? Então, o acessório em si, ele não é algo que eu levo em consideração Uhum, ao meu negócio, apesar de ele é muito importante para mim. A teoria uhum, ela é a base hoje, né? Trabalhar com semijoias é algo que eu aprendi a amar, uhum. mas era algo que não foi. Lá não era focado em acessório, era roupas. Não, mas e também não foi o produto em si que me trouxe a empreender, sabe? O Sim, que me vamos falar trouxe. disso mais pra frente. Ou se já quiser adiantar aí. Então, vamos deixar então. Mas assim, referente ali às lojas, né, que eu estava comentando, eu trabalhei em 2 lojas e eram 2 públicos totalmente diferentes. Isso. Um era um público que era mais, digamos, classe média, um público mais simples, que a gente trabalhava, então, eu gostava muito de trabalhar com esse público, era algo que me fazia muito feliz, Aham. mesmo muitas vezes passando do horário, mas era algo que eu estava satisfeita. Uhum. E quando eu fui para trabalhar com outro público, eu entendi que talvez não era muito de acordo com o que eu gostava, que era um público, né, tinha uma personalidade mais forte, eu diria, mas assim, isso me trouxe um aprendizado muito grande. Hoje, quando eu falo do meu negócio, eu posso dizer que eu atinjo todos os públicos, que é o Aham. mais bacana, Aham. porque eu entendi lá atrás, a visão de cada um, o que Aham. cada um gosta, Aham. como gosta, e cada pessoa ela é uma pessoa única. Aham. Então, assim, tem aquela pessoa que ela vai gostar de um atendimento mais rápido, e muitas vezes tu tem que ser seletivo e rápido. Muitas vezes tu tem que ter aquele atendimento de ficar horas conversando com essa pessoa, e não é sobre vender, mas sim, né, dar a atenção que ela deseja naquele momento. Então, assim, a gente pensa, hoje com isso tudo que eu peguei lá atrás, com certeza é o que eu trouxe para o meu negócio, essa diferenciação e também trazer essa parcialidade de cada coisa, sabe? Muito legal. Então, Então, eu tô entendendo que você trabalhou em 2 lojas com públicos bem definidos e bem distintos. Um sim, público mais A, eu lembro que você falou que era um público mais classe A mesmo, né? E um outro público mais classe média. E apesar de tu se sentir mais confortável com o público classe A, e quando a gente é em loja, eu venho do varejo, e quando a gente tá ali na loja mesmo, né, no anfiteatro da loja, é muito importante eu ter essa afinidade com o público, mas eu preciso saber lidar com outros públicos. E aí, hoje, na Teor, tu consegue lidar com todos os públicos por essa tua experiência em ambas as lojas. com Isso é certeza, muito bacana. com Tá, e certeza. aí eu sei que a Teor surge principalmente de uma mudança pessoal de vida tua, né? E Sim. aí, como é que foi esse momento? Tu fez toda uma mudança pessoal, casou? Pode contar um pouquinho disso? Com certeza. Eu morava até então em Canelinha, né? E lá foi onde eu conheci meu marido. E daí a gente namorou, enfim, e depois a gente resolveu casar. Então eu foi onde que eu tive essa mudança, né? De Canelinha para Porto Belo, onde eu moro atualmente. Sou casada
Tenho uma filha, assim posso dizer. Uhum. Ela perdeu a mãe muito nova, mas com certeza, né? E sempre teve Eu, essa necessidade da figura feminina, né? com certeza, Provavelmente ali, com né? certeza. Então, assim, Eu a lembro que você me gente, contou que vocês duas se dão muito bem, né? com certeza, a gente se dá muito bem. Então, assim, eu digo, né? A gente não é nem mãe e filha, mas assim, a gente é muito amiga, né? Que eu Aham, acho que tem muito essa parceria entre nós duas. Então, eu tive toda uma adaptação, aham. né? Esse processo de adaptação. Então, eu fiquei um ano mais ou menos me adaptando com a Bruna, me adaptando, né, numa cidade nova. Então, eu tive esse processo. E certamente não haveria necessidade de tu ter que trabalhar neste momento. Não, não. E aí, o que que Graças. te Meu disse marido. assim, não, eu quero fazer alguma coisa? Não, ele sempre me deu a liberdade de escolha, né? Ah, ficar com a Bruna, cuidar da casa, ou, né? Mas eu, falando um pouco da Jana, né? A Jana, ela queria empreender, ela queria, sim, fazer algo, independente se fosse empreender ou trabalhar, eu queria ter algo que fosse meu, né? Uhum. Porque eu sempre me vi nessa A minha vida necessidade. individual, independente da mãe, esposa, E lá, eu né? fui também criada lá atrás, desde muito nova, a trabalhar, Aham. a ter as minhas coisas. Então, acho que minha mãe sempre me ensinou isso muito bem. Então, com certeza, isso para Não mim dá pra tirar, né? era algo que era fundamental, sabe? E Então, aí foi eu lembro que aonde. nesse processo tu buscou uma ajuda de autoconhecimento para definir o que tu querias. É isso? Exatamente. Então, foi aonde que, quando meu marido trouxe essa ideia de negócio, né, Uhum. de consignação de maletas, enfim, trabalhar com consultoras, quando ele trouxe essa ideia partiu dele. Que é o hã, eles por elas, que eu adoro. Eu adoro essa parte, né? Até já adiantando, quando eu abri, falei que ia fazer esse podcast com você e marquei você, eu abri uma caixinha de perguntas, me fizeram alguns elogios, mas me fizeram duas perguntas. Uma delas acho que já cabe aqui, né? Me perguntaram: como é que é para uma mulher empreendedora lidar com um ambiente masculino que é empreender, administrar, ter uma empresa, né? Muitas vezes lidar com esse lado masculino, muitas vezes a gente não se enxerga, mas às vezes a gente até tá um pouco se ambientaliza, sabe? A gente se torna parte, porque muitas vezes a gente sai um pouco do feminino e vai, que é o emocional. Eu sempre digo que o feminino é um pouco mais o lado emocional e vai para esse lado mais racional. E aí quando tu usa muito esse lado racional do negócio, tu acaba até, às vezes eu olho pro meu marido que também é empresário, que também é empreendedor, eu digo assim, a gente tá no mesmo patamar, sabe? Aham. E é bacana, É porque se colocar nessa igualdade sendo mulher, né? eu acho que tá tudo certo, eu acho que não tem o porquê de ficar, sabe, Discutindo se se isso é apegando homem, se... nisso. Eu acho que tu tem que fazer bem feito o teu trabalho, independente da situação, né? E com certeza, às vezes a gente tem que agir com emoção e muitas vezes com a razão. É encontrar o equilíbrio entre essas duas Com energias, toda né? certeza. Sempre vai ser. Que legal. E aí, o seu marido trouxe essa ideia da consignação de maletas, Uhum. e foi aí que você foi buscar o Do coach? qual eu não conhecia até então. Era algo que, desde o produto até essa consignação, até essa questão de, né, de como trabalhar, enfim, eu não conhecia nada. Então, assim, o produto para mim, a semijoia, né, era algo que eu não usava, por isso que eu falei lá no começo, né, era algo que realmente não era um produto que me atraía. Então, assim, para mim foi uma discussão, né, quando ele me questionou isso, eu disse: "Meu Deus, será?". E aí foi onde que eu fui Eu lembro que você procurar comentou que realmente nem uma. usava muito, né? Eu Sim, não, nem ele era muito de gostava. usar. Aham. Não, eu não usava semijoia, Para nada, situar até quem não é aqui do litoral, a gente está no litoral. O litoral mais comum é a gente não ter nada, porque vai para a praia ou ter alguma coisinha ali feita de artesanato da praia, né? E nós estamos exatamente, falando aqui, a teor é semijoias, né? É semijoia banhado a a ouro, ouro. né? E É, semijoias de marca própria de vocês, né? Vocês é marca que própria, desenvolvem as peças. marca própria. Então, quando ele trouxe essa possibilidade, é isso que você está me falando. Ah, Com certeza. Então, assim, eu, por si só, eu já não usava porque eu só podia usar ouro. Porque aham. na época que eu. Por isso que eu não usava. Porque, assim, era algo que eu, se eu colocasse uma joia em mim, uma biju, alguma coisa assim, inflamava a orelha, Ah, enfim, dava alergia, eu não podia usar. Então,
quando ele me trouxe esse negócio, eu tive várias pontuações dentro de mim que eu tive que me perguntar, mas será? Então foi onde que eu procurei uma psicóloga, uma terapia, enfim, e fiz um teste vocacional, a gente fez junto, né, por alguns meses, trabalhei isso dentro de mim para realmente ver se realmente era aquilo que eu queria para minha vida, né? Porque eu não queria mais perder tempo também em ter um negócio do qual, lá na frente, se tu não gostar, pode desistir, enfim, Porque eu né? acho que isso Errar. é a diferença dos homens, né? Os homens se testam muito e tem muita velocidade, então, não começa, se tu não gostar, tu larga. A gente não é um filho, né? A cada loja que eu fechei, eu chorei horrores, né? Porque é um filho, cada CNPJ que eu tenho que É um fechar, filho, né? Não importa, não performou, empatou, fica aqui. Não, não é assim pra nós. Acho que aí é que tá a grande diferença, né? com É. certeza. E aí você foi buscar o autoconhecimento e me chamou muita atenção que você falou que descobriu que a Jana fazia muito pelos outros e nada por si, ou praticamente só pelos outros, era isso? Com E que certeza. isso traz, acaba ajudando sendo ajudada, né? Com Isso me certeza. chamou muita atenção, me arrepia quando... Conta um pouquinho disso. Com certeza, porque eu percebi assim, né, num desses testes que a gente fez junto, que eu sentava junto com a minha psicóloga e ela comentava, a Jana tira muito dentro dela para os outros, né? E realmente, na minha vida, assim, eu posso dizer que isso não era uma teoria, né? Era uma prática que eu via, mas quando a gente não se enxerga, né? Quando a gente não se vê, às vezes a gente não percebe isso. E aí a gente vai escutando o outro, e quando tu escuta de um profissional falando isso, aí cai a ficha, assim, parece. Então, foi onde foi a palavra-chave, assim, que eu posso dizer que foi onde discutiu essa questão desse negócio, né, de ter esse negócio. Pô, eu ia ajudar alguém de alguma forma, né, com o meu negócio, e eu também iria ser ajudada, porque era algo que realmente eu gostava de fazer, só que eu tirava de mim. Então hoje eu já não tiro mais tanto de mim, porque eu tiro do meu negócio, né? Eu uso o meu negócio para isso, e de alguma forma eu também estou auxiliando o outro, né, a isso. Então, para mim, isso é satisfatório, como vida profissional e pessoal também. Uhum. Então a Jana percebeu essa paixão por ajudar as pessoas, e aí ela começou a aceitar um pouco da ideia da semijoia, porque seria consignação. Sim, Né? Quem é que não exato. quer começar um negócio consignado? Então, mulherada que tá me assistindo aí, que tá precisando fazer um dinheirinho Aliás, extra, 100% é, consignado. é 100% consignado, tá? A responsa na tua mão e uns valores bem altos que ela me passou de consignação, né? Então, se tu quer começar um negócio que tu não precisa botar estoque, não precisa alugar um lugar, a maletinha vai pra tua casa, isso é a Teu Joias. E E aí, assim, vamos falar agora Fabiola, um pouquinho da tua... além, Ah. só rapidão aqui, além hoje da consignação de semijoias também, a gente está entrando no ramo de atacado. Então hoje a Aham. gente também está trabalhando com atacado. Tem aquela mulher que realmente ela quer investir um pouco mais, realmente ela quer ir um pouco além, Uhum. além do que ela já tem. Então a gente hoje optou por trazer também essa opção que seria o atacado. As roupas atacadas? Não as semijoias. Semijoias atacadas. Isso. Entendi. Então, se ela precisa de um estoque maior, porque ela quer botar No revendedores para caso, ela? no caso, esse atacado, ele seria hoje a consignação, por mais que a consultora ela está com a maleta, ela está com as peças vendendo, enfim, ela precisa retornar para mim, né? Porque essas Aí peças pela elas logística de ir e voltar, você vende no atacado hoje. exatamente. Hoje eu tenho um atacado para quem quer uma outra linha de negócio que seria, ela está comprando para ela, então ela pode revender, No no preço que ela caso. quiser. No caso, o preço que ela quiser, ou caso ela também queira vender o mesmo preço que está na tag, porque ele já está pronto, Uhum. né? Então, assim, ele tem essa diferença. Porque o bacana desse negócio é que ela não precisa se preocupar em comprar uma tag personalizada dela, ela não precisa ter esses custos, né? Uhum. Caso ela prefira, então, porque a gente já deixa ele todo pronto, Não, né? e todo o custo de marketing, de criar a logomarca, porque é uma logo toda Exato. cuidadinha, que nós temos o pacotinho, então é uma logo toda cuidadinha, que já chama, já atrai os diversos públicos, né? Toda a escolha das peças, né? Do que tá na moda, do que não tá, o que é a estação, porque mesmo sendo semijoia, a gente tá lidando com as estações, né? Com Então, certeza. eu preciso saber o que eu busco. Isso tudo economiza. Então,
Então, deixa eu entender. O atacado fica perfeito para aquela pessoa que já tem a loja dela, né? E aí ela quer colocar lá os acessórios extras. Vale mais a pena, às vezes, comprar do que ficar trocando maleta, fazer toda essa logística, né? Na verdade, eu posso dizer que o atacado ele é perfeito para aquela pessoa que quer realmente investir num negócio, Uhum, sabe? Porque eu tenho a consultora, né? Que ela quer uma renda extra mesmo, ela quer algo a mais, além do que ela já tem. E eu diria que o atacado é para aquela mulher que talvez ela já está vendendo com a gente na consignação, mas ela quer algo a mais, até uhum, porque a comissão vai dar mais, sabe? uhum. Então a diferença seria essa. Ela quer investir nesse negócio, ela quer Perfeito, crescer. perfeito. Então, Então, vamos contar um pouquinho mais como é que funciona a Teor Joias? vamos lá. Então, explica pra gente aí, como é que funciona hoje a Teor Joias, se eu quiser ser uma consultora. Se a Fabiola, né, ela quiser ser uma consultora teor, eu diria que é mais fácil do que imagina, né? Porque hoje a gente tenta ser o mais prático possível para o cliente. Eu sempre digo, eu vejo muitas, não falando, né, de outros negócios, mas assim, hoje a internet, né, a ferramenta que a gente tem na mão, tudo que a gente tem hoje, muito sistema, Muito muito, processo. muito, muito processo e burocrático, algumas coisas. Eu vejo isso às vezes no meu dia a dia, quando eu vou falar com uma. eh, com alguém assim que. Ai, meu Deus. Contratar uma TV, Quando eu contratar vou um. contratar uma internet, quando eu vou contratar um plano, alguma coisa assim, qualquer coisa, né? A gente vê as coisas muito robotizadas, às vezes só quer um boleto para pagar, enfim. E a gente acaba vendo aquilo tudo muito sistemático, sabe? Então a Teor ela vem para simplificar um pouco mais tudo Perfeito. isso. E quando eu falo simplificar, a gente tenta quando essa consultora, quando essa cliente, né, vem falar com a gente sempre tenta não usar dessa forma, né? Falar com ela. E muitas vezes elas perguntam, eu estou falando com a dona da marca, sim, você está falando. E para elas é muitas vezes, nossa, como assim? Eu estou falando com a dona, sabe? Não estou falando com uma funcionária ou com um robô, enfim. Então a gente tenta suavizar dessa forma, né? Conversando ali, explicando todas as dúvidas, sanando essas dúvidas que ela tem. Obviamente, né, a gente já tem um texto pronto, a gente tem tudo, né? A gente se prepara para isso. Mas quando gera outras dúvidas, além daquilo ali que já foi formalizado, com certeza a gente está ali para explicar, fazer esse explicativo para ela. Então, quero ser uma consultora teor. Hoje a gente passa por uma análise de cadastro, né? Obviamente, porque a gente trabalha com maleta 100% consignada. Então, a consultora ela não tem custo algum para entrar, né? Basta eu quero, sabe? Então, ela não tem esse custo. Então, a gente trabalha com esse cadastro, né? Essa análise de cadastro. Então, Você envia. após. Uhum. Pode Você envia a maleta até ela ou ela tem que ir obrigatoriamente até você? A gente leva para ela, ou também, caso ela queira ir, a gente hoje tem Tem um algum espaço custo físico. nesse levar para ela? Ela paga por alguma coisa? Não. Então, assim, é essa praticidade que a Teor ela trouxe, sabe? Por isso que eu acho que foi tão rápido, assim, né? Meu negócio, ele hoje tem 2 anos e pouco, então, assim, essa facilidade que a gente trouxe para a consultora, com certeza é algo que eu digo que é o nosso diferencial Que também. perfeito. É porque existe já muitas, se vocês não conhecem, existe muitas marcas que conseguiram maletas, né? Mas a Teor tem essa facilidade. E outra dúvida que eu tenho é sobre os valores. Tem um valor mínimo de consignação, de montagem dessa maleta? Você comentou que pergunta um pouquinho sobre essa consultora para saber como montar a maleta e conforme tu vai sentindo que volta, vai. Aí que tá a tua experiência dos públicos, né? Você vai sentindo que sai e vai entregando. Após esse cadastro, ela foi aprovada, né? A gente dá a continuação, a gente faz uma chamada de vídeo com essa consultora, conversa um pouco com ela para sentir também, né? Quem é ela, quem é a pessoa, quem é a Fabiola, né? Que quer ser uma consultora, enfim. Então a gente dá todo esse spoiler de como funciona e a gente já pega o primeiro passo, que seria, né? Mais ou menos a gente já conheceu o público dela, quem é o público dela, tenta entender um pouquinho para depois montar essa maleta. Essa montagem da maleta, eu sempre digo que a primeira maleta
quando a gente faz, é a maleta teste, né? A gente nunca vai saber quem é o público que a gente vai atingir exatamente. Então, assim, é uma maleta teste que muitas vezes, ou eu posso dizer, né? Muitas das vezes dá muito certo. Então, assim, hoje 80% dessa maleta teste, da forma como a gente faz, tem dado certo. Quando não dá certo, a gente tem essa conversa com a consultora, a gente sempre explica para ela. Caso realmente o teu cliente, né, não gostar muito dessa maleta, enfim, alguma situação que ocorrer, você nos informe para a gente fazer a troca da maleta para não perder a venda. E A gente entregar peças tenta diferentes, porque a maleta é montada com as peças específicas. Hoje a Teor trabalha com gargantilhas, com tudo. brincos, com anéis, com pulseiras, tornozeleiras, né? Uhum. Tudo de acessório de semijoia tem. Sim, E aí você me falou que tem desde tamanhos maiores até tamanhos mais delicados, né? De peças. E por isso que a Jana tá falando muito de vários públicos, é isso? com toda certeza. Então, assim, a gente primeiro precisa, nesses 3 meses, eu sempre dou esse tempo, que seria 3 meses, né? Para a gente começar a entender quem é o público. Depois de 3 meses que a gente já entendeu ali o público da cliente, a gente já monta a maleta, é mais prático, então fica mais fácil, né? Então eu acho que é isso, assim, não Eu tem gostei muito muito. disso que você me falou, porque eu entendo o seguinte quando tu me fala isso, que você é responsável porque abrindo aquela maleta, essa consultora realmente consiga vender. Então você vai sentindo quais são as peças que vão saindo e aí sim monta a maleta e entrega uma maleta que vai vender, né? E Então fica tão fácil, eu não tenho nem que me preocupar com a escolha das peças, eu basicamente só tenho que mostrar para as pessoas que estão ao meu redor. o que a gente tem que entender aqui também, Fabiola, é uma questão que quando a gente faz a maleta, a gente tem que pensar que a nossa marca, ela tá dentro de uma maleta. Isso. Porque eu tenho muitas clientes que não sabem nem aonde a Teor está localizada, não sabem nem de onde que é, quem é a dona, a proprietária, enfim, não conhecem. E muitas vezes conhecem a gente através da consultora que apresentou o produto. Às Exato. vezes amam o produto, enfim, mas não sabem nem de onde é, sabe? Então isso acontece muitas vezes. Então, esse cuidado com a maleta de montar, fazer essa montagem, fazer atendimento e finalizar esse atendimento. E quando eu digo finalizar o atendimento, não digo de finalizar o atendimento após a venda. Eu digo finalizar o atendimento quando muitas vezes ela tem o problema e ela vem até nós para buscar, né, esse ajuste, né, nesse problema. Então eu digo que com certeza é prioridade a escolha de maleta, de detalhes, porque a nossa loja ela tá dentro de uma maleta. Que perfeito. E você me comentou também que trouxe muito da Janaína a experiência do cliente através da maleta, né? Então, que você, quando monta a maleta, imagina esse público recebendo essa maleta, né? Sim. Pode contar um pouquinho sobre isso, a escolha dos materiais, da maleta, a escolha a gente trouxe aqui essa caixinha que você falou que não está conseguindo tirar ela de linha, né? Sim. Não, todo o meu negócio, desde quando a gente decidiu abrir, né? Enfim, vamos empreender, vamos abrir a Teor. Desde o começo, desde o nome, desde a maleta escolhida, desde sacolinha, enfim, tag, tudo, ele foi muito pensado em todos os detalhes, né? A maleta por si só foi algo que há 2 anos e poucos atrás eu escolhi ela e eu continuei com ela, eu não mudei, porque era algo que eu escolhi, eu tive um tempo para escolher, eu escolhi ela e foi algo que realmente eu amei, assim, e não troco ela. Poderia trocar, mas não Gente, ela tem troco. toda uma textura diferente, é uma Sim, maleta que só de abrir, sabe o que que tem ali dentro, né? Então, só de olhar aqui, eu já me chama muita atenção. Eu conheci a Teor por acaso, num ônibus, estava voltando de Tubarão, e a primeira consultora da Jana me sim, apresentou. Tem umas peças até hoje, e são peças muito boas, e o preço me chamou a atenção naquele dia, porque o preço era muito bom para peça. E a menina lá dentro do ônibus me mostrando, né? E aí eu comecei a seguir a Jana e já começamos a conversar. Eu falei, um dia eu preciso fazer uma live, alguma coisa com essa mulher. Aí agora estamos aqui, né? Mas é outro momento. Hoje a Teor já tem o seu estúdio próprio, que fica lá em Itapema, minha praia. Itapema. Naquela época era dentro de casa mesmo, né, Jana? Sim, Tudo com planejadinho, conforme certeza. vai entrando os recursos,
vamos fazendo mais, Com né? certeza. Então, a maleta realmente dá vontade de ver a maleta. Não é só, ai, o que que tem aí? Imagina tu ser consultora, ter uma maleta dessa, vai chegar na festa de aniversário, todo mundo vai querer ver o que tem aí dentro, né? Com Sem certeza. contar na facilidade para a consultora de guardar tudo e levar de volta para casa, né? É uma experiência porque o cliente ele tá comprando, então ele quer ter uma experiência legal, bacana. Então eu acho que essa experiência a gente quis trazer desde a maleta até a finalização, né? Uhum. Quando você falou ali da caixinha, né? Enfim, a caixinha também foi uma outra situação, né? Que eu demorei a ter, no começo eu não tinha. Então quando eu também fiz a escolha foi da mesma forma. Essa sacolinha, inclusive, ela coloquei uma joia aí também. Hum. Inclusive é um presente pra Fabiola. Ah, eu já abrindo presentinho na minha. Ai, eu Mas adorei, pode gente, adorei, deixar. adorei. Mas assim, essa é uma sacolinha também personalizada que a gente fez, que a gente criou. E mesmo que eu quisesse tirar ela hoje, eu não consigo, né? Eu já tive exemplos de clientes que compraram só a caixinha e não compraram a joia. Então, assim, a gente passa também por essas situações. É, agora que tá na Páscoa, todo mundo vai querer botar um chocolate aqui dentro dessa caixinha, né? Sim, Então é tudo pensado com design, né? E o teor, e o nome da Teor, dá pra gente falar um pouquinho? podemos falar. A Teor, Rapidamente que a gente já tem. tá certo. A Como Teor surgiu o nome Teor? Então, né, lá atrás a gente fez um grupo, montou um grupo, eu e meu marido, então, para a gente ver alguns nomes, a gente pensou em estilo Catarina, Catarina Model, enfim, vieram várias situações, vários nomes, né? E foi aonde que eu decidi, quando eu estava indo conhecer uma outra marca, que era do mesmo segmento que o meu, que eu queria entender um pouquinho esse processo antes Então, de olha todo o estudo que teve antes de abrir esse negócio, eu gente. queria entender um pouquinho esse processo. Meu marido conhecia, mas eu não conhecia na prática. Então, eu queria conhecer um pouquinho como funcionava. Então, eu entrei em contato com uma outra marca para conhecer como elas trabalhavam, enfim, apenas para verificar assim, se realmente era algo que eu ia gostar. Então, fui até lá. E nessa volta, né, quando eu retornei para casa, eu já estava convicta de que sim, eu iria ter queria empreender nesse ramo, foi onde que eu decidi, né, tomar essa atitude de vamos abrir esse negócio. E aí vem o nome, né? Cadê o nome? Eu não tenho esse nome. Então, foi onde que passou um caminhão, eu acho. Não me lembro, não me recordo assim muito bem, mas tinha Teor. E aí, olhei Teor. Aí eu joguei no grupo e deixei lá. E aí passaram-se os dias, eu fui num amigo meu, a gente foi tomar um café. Cheguei no A gente foi tomar um café, cheguei no café, o nome era Teor. Entendi como um sinal, e ali eu decidi que iria ser Teor Joias. Bacana. O que a Janaína me contou é que nesse grupo já existia um propósito bem definido de marca, um público que você queria atender, que era esse conceito de marca de uma semijoia que realmente entrega aquela delicadeza da semijoia, Sim. que vai ter a durabilidade de uma semijoia. E aí por isso tinha vários nomes, como todo, mas que esse sinal divino aí, que parece que muitas coisas acontecem das coincidências, veio, e aí assim houve a escolha. Eu adoro esse nome, tá? É, Acho que ela entrega muito o propósito da marca. e referência ao sinal divino, né, quando tu fala isso, eu depois que a gente cria maturidade na nossa vida, com certeza a gente vai entendendo esses sinais e a gente se permite que esses sinais realmente eles entram na nossa vida, porque é um propósito, é missão, e depois que tu conhece o teu propósito, a tua missão de vida, fica tudo mais leve, fica mais fácil, é algo que fica leve. Então eu Aham. acho que realmente assim, eu entendi isso como sinal. E hoje todos os sinais que vêm até mim, realmente eles são muito bem-vindos, eu aceito todos eles. E todas as consultoras, né, por exemplo, que hoje estão comigo, que passaram por mim, elas vieram dessa graça, assim, porque todas elas vêm com o mesmo intuito, parece, assim. Eu tenho essa é a mesma elas têm a Teor, né, elas levam a marca Teor, assim, A marca transmite isso e elas com a mesma recebem. força que eu tenho. Então, assim, isso pra mim é o mais bacana, Perfeito, a gente saber que a sempre gente tá diz. alinhada junto, sabe?
Isso é perfeito, porque você diz que a tua intenção está muito bem sendo recebida. A gente sempre diz que o negócio é o reflexo do dono, então aqui Com fica bem certeza. claro, né? Com certeza. Adorei. Para finalizar, que a gente já está passando do limite do nosso horário, Jana, o papo tá uma delícia, mas me fizeram uma pergunta também, se para empreender tem que acordar às 4:30 da manhã? Olha, na verdade, além de acordar 4:30 da manhã, tu vai ficar vários dias, muitas vezes noites sem dormir. Cadastrando peça no Isso. sistema, né? Eu achava que Eu realmente mandava mensagem. falavam muito, sobre, nossa, eu pensava: "Não, tá se fazendo também, né". E depois que realmente eu comecei a empreender, assim, além de acordar 4:30, muitas vezes tu vai dormir meia-noite, muitas vezes tu vai ficar sem dormir, e faz parte do processo, É um né. Eu bebezinho, né? acho 2 que anos é uma velocidade muito grande. E eu é. digo que, E o lógico, bebê negócios maturados talvez não vai e o precisar bebezinho tanto. e o bebezinho tu acorda 4:30 da manhã, né. É, com certeza. Eu não tive um bebezinho, mas eu sei que eles te acordam Ah, é? às 4 horas da manhã. Janaína, foi muito bom falar contigo, apresentar a Teor Joias, né? Eu tenho uma paixão por ela. A gente podia falar mais um monte de detalhes que nós temos aí sobre como tu trata as consultoras, que acabam sendo uma família, né? Sim. Mas aí nós vamos passar o do nosso horário. Para finalizar, eu gostaria que tu deixasse o teu contato para o público ali. E como é que eles fazem para entrar em contato contigo? Eu gostei de ouvir isso, quero ser uma consultora Teor Joias. Como é que faz? Você pode estar seguindo a gente pelo Instagram, @teorjoias, né, no caso, ou também, né, pelo WhatsApp. Eu vou deixar aqui o WhatsApp, que é da loja mesmo. Vou deixar também na descrição desse vídeo. Tá, tu acha que precisa? Acho interessante. Então tá. 48 99650 8913. Esse é o WhatsApp da loja. E daí você pode estar chamando a gente por ali ou pelo Instagram. A gente vai estar dando toda uma atenção para Temos quantas consultoras hoje? atualmente 70. E queremos chegar a quantas? Pessoal, ajuda nós aí. Olha, eu sempre digo, né? Eu não gosto de dar limite às coisas, mas claro, eu trabalho com o pé no chão. Eu acho que tudo é uma escadinha. Então, esse ano a gente tem um propósito, sim, de chegar a 100 consultoras, mas obviamente, se vir mais, a gente está aberto a mais, né? Cabe mais, né? Cabe. Muito obrigada, Jana. Foi um prazer falar contigo. Pessoal, esse podcast foi um oferecimento da Alice Medicina Saudável. Lá na Clínica Alice, você tem como fazer tratamentos de rejuvenescimento com fotorrejuvenescimento e um tratamento integrado da nutrologia, né? Que já vai suprir aí as tuas necessidades internas para fora, para a tua pele, junto com os tratamentos estéticos de pele que são necessários para deixar, às vezes, a pele do nosso colo mais bonita, né? Colo é sempre onde a gente pega sol e que fica, às vezes, coloca um colar e não, né? Então, é um oferecimento da Alice Medicina Saudável e também um oferecimento da Bela Dama Closet, que agora elas estão com o e-commerce delas, acabaram de lançar. Entrem lá no site, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês conhecerem. Afinal, estilo não tem tamanho, então elas trabalham com todos os tamanhos até é legal vocês conhecerem que elas ainda não têm semijóia. Eu vou fazer essa ponte aí, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada. Se você quiser dar uma entrevista aqui pra gente, coloca o seu comentário aqui que a gente vai ver para fazer uma entrevista. Obrigada. Obrigada.